O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, reunidos aqui nesta noite, prezados telespectadores de todo o Brasil, da Rede Século XXI, nos reunimos nesta primeira sexta-feira do mês, como sempre fazemos, para honrar, reverenciar, adorar o Sagrado Coração de Jesus. Neste tempo pascal que vai cumprindo já, partindo para o seu final, estamos na última semana do tempo da Páscoa. No próximo domingo já celebraremos a conclusão do tempo pascal, com a festa, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. A palavra de Deus que nos é dirigida hoje, na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, nós temos a vida da igreja nascente. Fomos acompanhando ao longo deste tempo pascal as primeiras comunidades, fomos acompanhando o crescimento da igreja, fomos acompanhando o entusiasmo da igreja. Ao longo deste tempo pascal, nós fomos chamados a reconhecer, contemplar na palavra de Deus que a igreja nascente era entusiasmada com o acontecimento de Jesus Cristo, com a presença de Cristo no mundo, o ressuscitado. Portanto, com a consciência de que não era por mérito próprio, não era por mérito dos pregadores, mas por ação do Espírito Santo. Esse tempo pascal nos ajudou a compreender isso. E tudo recebido como graça de Deus, tudo recebido como dom de Deus. As alegrias, as tristezas, as primeiras comunidades souberam compreender a presença de Cristo, a luz do Espírito ressuscitado, a luz do Espírito Santo na vida da igreja, daquelas comunidades, na vida da igreja que somos nós hoje, igreja a caminho, também chamados a reconhecer a ação e a presença do Espírito Santo em tudo aquilo que fazemos, nos nossos projetos, nos nossos caminhos. Portanto, já partindo para o final dos Atos dos Apóstolos,
nós temos esta situação em que Paulo está numa contenda com os judeus, porque Paulo não anuncia doutrinas, mas anuncia uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E Paulo, então, conseguiu cativar aquelas pessoas com o seu anúncio, com a sua convicção de fé. Paulo conseguiu fazer com que as pessoas ouvissem e compreendessem a mensagem de Cristo ressuscitado. Festo, depois o rei Agripa, ficam encantados com a convicção que Paulo anuncia o Evangelho, a convicção com que Paulo anuncia a ressurreição. Então, até tendo privilégios de ser julgado em Jerusalém, porque o rei já se tinha convencido da convicção de Paulo, Paulo prefere ainda dar mais um passo na fé para anunciar o Evangelho também em Roma, no centro do império. Então, Paulo pede para ser julgado lá no Império Romano, porque tem a convicção de que, assim como ele conseguiu convencer tantas categorias, gente simples, gente humilde, mas também reis, governantes, Paulo conseguiu, com a força da sua fé, com a convicção que tinha do Evangelho de Cristo, do encontro que ele tinha feito com Cristo, nesta convicção ele consegue evangelizar. Evangelizar que passa pelo encontro, evangelizar que passa por compreender as pessoas com as quais nós nos dirigimos, evangelizar que passa pela convicção daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós queremos transmitir. Paulo conseguiu isso, portanto, podemos dizer, a Igreja de Cristo vai crescendo, às custas não apenas do querigma, do anúncio, mas um anúncio que é antes testemunho. Paulo, os discípulos testemunharam o grande amor que tinham a Deus, testemunharam a grandeza do encontro que fizeram com Deus. E isso convencia as populações, isso convencia os reis, isso convencia tanta gente. Depois, nós temos no Evangelho, nós temos Pedro. Parece que Pedro toma o centro do Evangelho de hoje. Pedro é aquele que passa por 3 situações. O Evangelho de hoje, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. Simão, filho de João, tu me amas? É o Senhor ressuscitado, agora presente no meio dos seus discípulos, mas o mesmo Cristo humano que eles conheceram ali presente, aquele coração humano de Cristo que quer ser amado, que quer oferecer o seu amor, antes mesmo que nós, criaturas, pudéssemos amá-lo. Portanto, Jesus convida Pedro, chama Pedro para o pastoreio, mas antes de assumir a missão, Jesus pede dele uma prova, uma confissão da sua fé, uma confissão do seu amor. Pedro é chamado de pescador a ser pastor. Muda de situação a vida de Pedro. Vai deixar definitivamente de ser pescador para agora ser pescador de homens, portanto, pastor. É assim que Jesus convida Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Mas para isso, então, Jesus pede, antes de assumir o pastoreio, Pedro precisa dar provas da sua fé, precisa dar provas do seu amor, prova que passa pelo compreender o amor de Deus, que nos ama por primeiro. Primeiro o Senhor nos amou, primeiro o Senhor nos entregou a sua vida, para que nós recebamos este amor, imbuídos deste amor, experimentados neste amor, nós possamos fazer a nossa profissão de fé, que passa pelo testemunho do amor. Portanto, 3 vezes, nós temos aqui, essas 3 vezes poderíamos dizer, Pedro na sua fé inicial, Senhor, eu vou com o Senhor onde o Senhor for. Mas depois, momentos antes da paixão, nós temos o segundo Pedro, o Pedro que percebeu que sua fé não era ainda tão grande e nega o Senhor por 3 vezes.
Então nós temos uma fé inicial, mas nós temos uma fé que acaba enfraquecendo, uma fé que acaba fragilizada, uma fé que nega o Senhor, uma fé que não se sustenta até o fim. Mas depois do encontro definitivo com o Senhor ressuscitado, então é o 3, né? É a tese, a antítese, a síntese. Depois de ter a sua fé inicial, depois de passar pela fragilidade de fé, de negar o Senhor, então aí Pedro toma a síntese da sua vida, a síntese da sua fé. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro passou pela fé inicial, mas passou pela fragilidade, como nós passamos na nossa vida de fé. Quantas vezes nossa fé vai seguindo o seu curso, de repente, nas dificuldades da vida, nas tribulações, nós recuamos na nossa fé, mas o importante, como Pedro, é não ficar na negação, mas é levantar-se e fazermos também nós a mesma síntese de fé. Cremos, às vezes fraquejamos, mas nos levantamos e somos chamados a fazer com Pedro esta profissão bonita de fé. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Então, depois desta prova da fé, depois desta prova do amor, então o Senhor, aquele que ama por primeiro, aquele que nos dá o seu coração, celebramos hoje o coração de Jesus, coração inflamado de amor. Amor que vai até as últimas consequências, amor que dá a vida, amor que se entrega, amor que ama sem medir as consequências. O Senhor não coloca condições para nos amar. O amor de Deus é incondicional. Antes de qualquer situação, antes de qualquer condição, o Senhor nos ama infinitamente. Portanto, passados por esta prova, Pedro, os discípulos e nós aqui hoje, somos também chamados por esta liturgia, somos perguntados pelo coração amante de Jesus. É um coração que está disposto a nos amar, é um coração disposto a sempre perdoar, mas é um coração que também exige de nós uma resposta e que a nossa resposta possa ser aquela resposta a mesma de Pedro. Ele nos amou por primeiro. E agora somos convidados, na experiência deste amor, a fazermos também nós a experiência do amar. Amar como Jesus amou, assim cantava o Padre Zezinho na sua canção, amar do jeito que Jesus nos amou, amar sem colocar condições. Concluindo este tempo pascal, celebraremos no próximo domingo a festa de Pentecostes, que é a festa do amor. O Espírito Santo de Deus, que é o amor pleno de Deus derramado sobre nós. Depois de fazermos todo o caminho da Páscoa, foram 90 dias. 40 dias de Quaresma, preparação para a grande celebração da Páscoa. 50 dias de tempo pascal, são 90 dias, 3 meses. 1/3, 1/4 do nosso ano, nós dedicamos a olhar para o Senhor ressuscitado, a compreender o mistério da cruz, a fazermos a experiência do grande amor com que Ele nos amou. Que nós possamos, de fato, merecer o nome de discípulos que queremos ser. Discípulo é aquele que ouve por um tempo as lições do seu mestre e depois faz o seu caminho de uma forma transformada. O discípulo se deixa transformar por aquilo que o mestre ensinou. Nós também tivemos a graça de Deus de celebrarmos mais uma Páscoa da ressurreição do Senhor, que possamos nos deixar transformar cada dia mais, cada vez mais, por esse grande amor que nos amou e que agora nós queremos derramar na vida das pessoas, nas nossas casas, nas nossas comunidades, que o mundo possa perceber o nosso amor, que o mundo possa experimentar a grandeza do amor de Deus. Que assim seja. Amém. Nós vamos agora elevar a Deus as nossas preces.